Graça e paz, queridos irmãos, quero desejar boas festas e Feliz Natal para todos que estão a celebrar. Eu creio que os outros irmãos tiveram vigílias na noite passada, outros ainda estão em festas e quero saudar a todos amados. Demorei que eu deveria dar isso logo ontem ou cedo de manhã, esta mensagem, mas eu sei que pode ser o momento certo de nós compartilharmos isto, porque Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Queridos irmãos, este momento estava a meditar, mas depois descobri que devia compartilhar isso com todos vocês, a respeito de atitude cristã que um cristão pode tomar no meio dessas comemorações, deste Natal, destas festas que está a decorrer, que está em curso neste caso. Primeiro, eu estava a olhar o propósito desta festa. Eu olhei primeiro no Evangelho de João, capítulo 3, no seu versículo mais conhecido, mais lido para todos, no seu versículo 16, quando a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu estava a olhar que este dia seja uma motivação central do Natal, né? Um dia em que nós estamos a contemplar o amor sacrificial de Deus, quando Ele nos dá o seu Filho para nascer na nossa vida, para nascer o nosso seio, e Ele nos ensinar, Ele nos pregar, Ele nos dar o Evangelho, Evangelho físico, o Evangelho carnal, que Ele veio, como disse a Bíblia, que Ele veio, nós contemplamos e nós ouvimos com nossos ouvidos. Então, este dia é o dia em que os cristãos estão a comemorar a respeito do amor de Deus que Ele tem para mim, para você, através do seu Filho Jesus Cristo. O outro livro que meditei foi a 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 3, versículo 15. Quando diz assim a Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, quando diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar pronto para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, porque acabo de dizer agora que o propósito do dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus é nós termos em mente que Deus amou o mundo, termos em mente que Deus tem um propósito para a minha vida. Então, por causa daquele sacrifício que Deus tem, nós temos que estar pronto para testemunhar deste grande amor que Deus tem. O último versículo é Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14, onde também nos ensina a dar sem esperança, sem nenhuma recompensa, mas nós temos que dar focando no amor de Deus, focando no amor que Deus tem para conosco. Então nós precisamos termos este gesto, precisamos darmos às pessoas, porque a Bíblia assim nos recomenda. E eu trago aqui os princípios bíblicos, né, para a conduta cristã. Como é que nós podemos passar o dia? Como é que nós podemos viver o dia? Como é que nós podemos comemorar? Primeiro princípio, nós temos que ter foco em Cristo. Por quê? Temos que manter o nascimento de Cristo e o seu propósito como centro, não como símbolo tradicional, mas como o centro da minha vida como cristão. Porque se eu não tenho Cristo, a minha vida é vã. Então, Jesus tem que ser o centro das nossas festas. Tem que ser o centro de tudo o que nós vamos fazer. Não só o dia que nós comemoramos o seu dia de nascimento, mas também a partir do dia que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Temos que ter em mente, temos que ter Cristo como nosso foco maior. O segundo princípio é amor e generosidade.
nós temos que dar às outras pessoas. Temos que oferecer os presentes, temos que dar os presentes com um coração puro, com um coração limpo. Não como uma obrigação, mas como um sinal de amor que Deus nos deu para que nós também pudéssemos amar aos outros irmãos. O terceiro princípio é testemunhar. Nós temos que usar este momento como uma oportunidade para compartilhar a esperança do Evangelho, para compartilhar aquilo que nós recebemos de Jesus. Mas nós temos que ter em conta, temos que evitar algumas situações que podem nos comprometer também a não dar este testemunho. Por exemplo, eu estou embriagado de álcool, por exemplo. Dificilmente que eu posso testemunhar sobre Jesus. Dificilmente que eu posso ter tempo para testemunhar sobre Jesus. Por isso, a Bíblia nos alerta, nos encoraja a não fazermos essas práticas, porque estaríamos a nos afastar do foco principal do Natal, do foco principal que é Jesus Cristo, que é a mensagem central, que nós precisamos de ter amor aos outros, nós precisamos de ter Cristo como nosso foco maior. Então, se nós estivermos embriagados, poucas vezes podemos lembrar que existe Cristo que nos amou, que existe Cristo, que Ele anda e vive com todos nós que entregamos as nossas vidas. Então, aí, irmão, irmã, temos que ter em mente que Cristo é o foco, não é o álcool. A festa não é álcool. A festa é a presença do Espírito Santo. A festa é a presença do poder de Deus em nós. Nós lembramos também em Atos, quando a igreja estava a se formar, nós podemos ver que as pessoas estavam em festa quando receberam o poder do Espírito Santo. Então a festa não é álcool. Festa é a presença do Espírito Santo. O outro princípio é autenticidade. Autenticidade. Faça tudo para a glória e com convicção, alegria, com muita energia, sem deixar de ser levado pela pressão, estresse, mas nós precisamos fazer isto com muita alegria, com muita esperança, com muito amor, né? Com muito amor, porque Ele tem um propósito para a sua vida. O último aspecto é com discernimento. Amados, discernimento, espírito de discernimento é a coisa mais essencial para que nós possamos ter. Temos que fazer isso livremente, com a mente livre, a celebrar livremente, porque Cristo, Ele quer as pessoas renovadas, com um foco no significado espiritual, como uma forma de gratidão pela encarnação de Jesus Cristo. Quando Ele veio se encarnar, teve propósito de Ele morar e viver conosco, e nós temos que ter esse espírito de discernimento para que nós possamos celebrar com todo amor, celebrar com foco que é Cristo. Junto com a sua família, celebre o Natal. Junto com seus amigos, celebre o Natal para a honra e glória do Senhor. Há pessoas que até questionam, irmão, mas falar, na verdade, o dia de 25 de dezembro não é o dia que a gente podia celebrar. Tudo bem, este é outro aspecto que nós podemos, se calhar, aprender. Mas o que nós temos que ter como cristãos, temos que ter em mente que um dia, aquilo que era o verbo se transformou em carne. Então, se veio a se transformar em carne, aquilo veio nascer. Então, nós estamos a comemorar aquela carne que virou da carne, aquele verbo que saiu do verbo para a carne, que aquilo nasceu, que é Cristo Jesus. Então nós temos que ter um dia, que nós temos que celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E eu convido a irmã, se calhar não tinha tempo para Cristo, volte para Cristo. Ele é o seu Salvador. Nasceu na minha vida e tem que permitir nascer na sua vida. Quando Ele nasce na nossa vida, nós iremos mostrar os frutos verdadeiros para que a igreja possa também se edificar, para que a igreja possa também se transformar através do seu testemunho. Tem que lembrar que tem tempo hoje todo de testemunhar sobre Jesus. Tem tempo hoje de mostrar o amor para com os outros. Tem tempo hoje de você dizer, de você ter em sua mente que o Natal, o centro é Cristo. Que Deus abençoe quando vai meditar isto, quando vai convidar, quando vai testemunhar aos outros irmãos, porque Cristo quer a sua vida. Que Deus possa abençoar.